Se eu sou um escolhido, por que eu passo por tanta dor? Essa pergunta, mesmo que você nunca tenha dito em voz alta, provavelmente já gritou dentro de você em algum momento. Naquelas noites em que tudo parecia estar desmoronando. Nos dias em que você se sentia sozinho no mundo, tentando entender por que parece que a vida sempre pesa mais para você do que para os outros. Porque tudo o que você sente é tão intenso. Porque você sempre tem que ser forte, mesmo quando não tem forças. E olha, não é drama, não é vitimismo. É real. A dor do escolhido é diferente. Ela não é só física ou emocional, é espiritual. Ela vem de lugares que nem todo mundo entende. Porque nem todo mundo vê o mundo do jeito que você vê. E talvez você até já tentou se adaptar, tentou ser normal, tentou se encaixar. Mas aí a vida veio com mais uma pancada, mais um tombo, mais uma perda, mais uma decepção. E aí você se pergunta, será que tem algo errado comigo? Será que estou sendo castigado? Ou será que essa dor tem um motivo mais profundo? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Sobre a dor silenciosa dos escolhidos. Sobre as marcas que ninguém vê, mas que moldam a alma. Sobre as batalhas que você enfrentou calado e que talvez hoje estejam te transformando em algo que nem você imaginava. Então respira fundo. Fica comigo nesse vídeo. Porque talvez você comece a entender que a dor que te machuca é a mesma que está te despertando. Você já reparou que tem gente que parece viver uma vida toda tranquila, linear, sem grandes abalos? E que com você é diferente? Parece que tudo vem com mais intensidade. As alegrias são profundas, mas as dores são de outro mundo. Mas isso não acontece por acaso. O coração do escolhido é provado pelo fogo. Não é uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual. Você nasceu com uma missão. E toda missão grande exige um preparo profundo. Não tem como carregar luz para curar o mundo sem antes encarar a própria escuridão. E é aí que a dor entra. A dor te levou para lugares onde você teve que se refazer do zero. Te obrigou a rever tudo. Suas relações, suas crenças, suas certezas. E em muitos momentos pareceu injusto, cruel até. Mas o que estava acontecendo ali era mais do que sofrimento. Era transformação. Porque quando o coração passa pelo fogo, ele se purifica. Ele queima tudo aquilo que não é real. Tudo o que foi colocado em você, mas que não era você de verdade. As mentiras que te ensinaram, os medos que você herdou, as máscaras que você usava para tentar sobreviver. A dor arrancou tudo isso, às vezes de forma brusca, sem aviso. Mas você sobreviveu. E mais do que isso, você está se tornando alguém que consegue olhar nos olhos de outra pessoa e dizer: eu sei o que é passar por isso. Você fala com verdade, com alma, porque já viveu na pele, porque já sangrou em silêncio. E talvez seja por isso que você sente tanta compaixão pelos outros, porque você sabe como é o gosto da dor, como é acordar sem vontade, como é carregar um vazio mesmo quando está cercado de gente. Esse coração aí que já foi rejeitado, ignorado, traído, hoje é mais forte do que nunca. Ele apanha, mas não endurece. Ele cai, mas levanta com mais sabedoria. E olha, eu sei que às vezes você queria não sentir tanto. Queria ser mais frio, mais blindado. Mas não seria você. O seu coração foi forjado assim por um motivo. Ele sente o que os outros não sentem. E por isso, ele consegue curar onde os outros não alcançam. A dor que você viveu não te destruiu. Ela te fez nascer de novo, mais puro, mais consciente, mais verdadeiro. E aí vem outra fase que dói. O silêncio, a solidão. O afastamento de tudo e de todos. Você começa a notar que, sem motivo claro, as pessoas se afastam. Amigos somem. Família não entende. Você tenta explicar o que está sentindo, mas as palavras não saem como deveriam. Ou pior, saem, e ninguém entende. E aí você começa a guardar tudo para dentro. Muita gente olha para isso e chama de isolamento, depressão, fraqueza. Mas dentro do mundo espiritual, isso tem outro nome: retiro da alma. Os escolhidos passam por esse recolhimento, não como castigo, mas como preparação. É no silêncio que você começa a ouvir coisas que antes eram abafadas pela bagunça do mundo. A sua intuição começa a falar mais alto. Você começa a perceber sinais que antes passavam batido. Acorda de madrugada com o coração acelerado, sentindo algo que não dá para explicar. Tem dias em que o corpo está cansado, mas o espírito está acordado. Tem outros em que tudo parece parado, mas por dentro, algo está sendo construído. Esse afastamento é dolorido, sim, porque o ser humano foi feito para se conectar, para viver em comunidade. Mas o escolhido precisa passar por esse deserto. Precisa aprender a andar sozinho, a confiar na própria luz, a distinguir a voz do ego da voz do espírito. E sabe o que acontece nesse processo? Você começa a enxergar com mais clareza quem realmente era companhia e quem era distração. Começa a valorizar o pouco. Começa a entender que não precisa de multidão. Precisa de verdade. Um olhar sincero vale mais do que 100 aplausos vazios. O isolamento te ensina que a sua conexão mais importante não é com o mundo lá fora, mas com o mundo aqui dentro. E quando essa conexão é feita, você nunca mais volta a ser o mesmo. Porque o que nasce ali, naquele silêncio profundo, é o verdadeiro você. Não o que esperavam que você fosse, não o que tentaram moldar, mas o ser espiritual que você veio para ser. E isso ninguém tira de você. Depois de tanta dor, silêncio e transformação, você começa a sentir uma coisa diferente. Não é alívio, não é paz ainda. É algo mais sutil, quase invisível, mas muito forte. Um chamado. Você não sabe de onde vem. Não tem um anjo te dando instruções claras, nem uma placa escrita "siga por aqui". Mas dentro de você, começa a surgir aquela sensação de que você não passou por tudo isso à toa, de que tem algo que você precisa fazer, algo que só você pode entregar ao mundo. É aí que a dor começa a revelar seu real propósito, despertar a sua missão. Sim, aquela mesma dor que parecia estar te destruindo. Na verdade, estava te reconectando com quem você veio ser. Talvez você perceba que tem facilidade em ajudar os outros. Talvez sinta que carrega uma sensibilidade fora do comum.
ou que mesmo sem querer, você atrai pessoas que estão sofrendo e que veem em você uma luz. E aí você entende. Tudo o que você passou foi para preparar o seu espírito, para te fazer lembrar do seu papel aqui, para ativar os dons que estavam adormecidos, porque ninguém desperta de verdade na calmaria. É no caos que a alma acorda. É na perda que a gente descobre o que realmente importa. É na dor que o escolhido se lembra da sua origem espiritual. E isso não quer dizer que agora tudo será fácil. Pelo contrário, assumir a missão é um novo começo, com novos desafios. Mas dessa vez, você não está mais perdido. Você sabe que existe um propósito. E mais do que isso, você sente que é hora de parar de correr da sua essência. De parar de se esconder, de se diminuir, de se podar para caber nos lugares errados. Porque a dor te quebrou sim, mas também te reconstruiu, te moldou, te lapidou. Agora você carrega feridas que viraram portas, cicatrizes que viraram mapas, e uma sensibilidade que virou direção. Você não é o mesmo. E a sua missão também não é pequena. Ela começa dentro de você, mas alcança muito além. Quando a gente fala em escolhido, muita gente imagina poder, luz, reconhecimento. Mas o que quase ninguém fala é: ser escolhido é, antes de tudo, perder. E não é qualquer perda. É perda que dói fundo. Gente que você amava e se foi. Relações que pareciam eternas, mas ruíram. Sonhos que você segurou por anos, mas que precisaram morrer. Até pedaços de quem você era. Ficaram pelo caminho. E sabe o mais difícil? Muitas vezes, essas perdas não fazem sentido na hora. Parece que tudo o que te fazia bem vai sendo arrancado um por um. Como se o universo estivesse tirando tudo à força. Mas o que está acontecendo ali, por mais duro que seja, é uma poda espiritual. É como uma árvore. Para crescer com mais força, ela precisa deixar alguns galhos irem embora. E o escolhido, ele passa por isso no mais íntimo. Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de gente? Já olhou para trás e viu que praticamente tudo mudou e quase ninguém ficou? Pois é sinal de que você está sendo levado para outro nível de consciência. Essas perdas não foram punição, foram libertações. Muitas pessoas que saíram da sua vida estavam te segurando numa versão que já não é mais sua. E muitos lugares que deixaram de fazer sentido, deixaram porque sua energia já não cabia ali. Você cresceu, você mudou, você despertou. E é claro que dói. Dói perder o amor de alguém. Dói ver que familiares se afastam só porque você começou a pensar diferente. Dói sentir que ninguém mais te reconhece. Mas olha, toda vez que você perdeu algo ou alguém, a vida te empurrou um pouco mais para perto do seu propósito. Cada perda deixou espaço para algo novo nascer. E mesmo que agora você ainda sinta falta de algumas coisas, mais lá na frente você vai entender. Foi necessário. Foi necessário para te proteger, para te limpar, para abrir caminho para o que é verdadeiro. E aos poucos, você percebe que as perdas não tiraram quem você é. Elas revelaram quem você sempre foi. Chega um ponto em que o escolhido começa a ser visto de forma estranha. É como se o mundo começasse a te virar as costas. E aí vem a fase mais difícil de engolir: a humilhação. Você é questionado, zombado, chamado de louco, de exagerado, de sensível demais. Te olham com desprezo porque você não se encaixa. Fazem piadas com o seu jeito de ver a vida, desacreditam dos seus sonhos, te diminuem, mesmo sem te conhecer de verdade. E aí você se pergunta: por que tanto desprezo se eu só quero fazer o bem? Por que me tratam assim se meu coração é limpo? E eu te respondo com verdade: porque o mundo tem medo da luz que você carrega. A sua presença incomoda quem ainda vive na escuridão. O seu jeito de falar desperta feridas nos outros que eles não querem olhar. A sua verdade é forte demais para quem vive de aparência. E por isso, você passa por provações que parecem injustas. É rebaixado, esquecido, rejeitado. Mas tudo isso faz parte do processo. Porque antes de Deus te levar, Ele te esvazia. Ele te leva lá embaixo, onde só Ele pode te alcançar. É no fundo do poço que você aprende a confiar. É na humilhação que você conhece o valor da dignidade. É quando você é ignorado que você começa a se ver com os olhos do Espírito e não com os olhos do mundo. E é ali, no meio do desprezo, que algo mágico começa a nascer. Uma força que não vem da raiva, nem da vingança, mas de uma certeza silenciosa. A sua hora vai chegar. Os humilhados serão exaltados. Não porque é bonito dizer, mas porque o universo equilibra tudo. Você não vai precisar provar nada para ninguém, nem correr atrás de reconhecimento. A sua luz vai fazer isso por você. Aqueles que hoje te ignoram, amanhã vão se lembrar de você. Não para te aplaudir, mas para aprender contigo. A humilhação é só um degrau. A elevação é o destino. Depois de tanta dor, perda e humilhação, acontece algo silencioso, mas profundo. Você já não reage como antes. Não sente mais tanta necessidade de se explicar, de se justificar, de ser aceito. É como se algo dentro de você começasse a tomar o lugar do orgulho, da mágoa, da pressa. Esse algo é o seu espírito despertando. E o que acontece nessa fase é simples, mas grandioso. O espírito começa a crescer, e o ego começa a ceder. O ego quer ser amado, visto, elogiado. O espírito quer ser verdadeiro. O ego quer vencer. O espírito quer servir. O ego quer controlar. O espírito confia. E essa troca não acontece de um dia para o outro. Ela vai se construindo com cada lágrima que você chorou, com cada oração que você fez em silêncio, com cada vez que você escolheu calar em vez de revidar, com cada não que doeu, mas te livrou. Você começa a entender que não precisa provar nada, que seu valor não está nas curtidas, nem nas opiniões dos outros. Você entende que há uma força maior conduzindo tudo. E é nessa fase que a sua alma começa a guiar sua vida. A intuição fica mais clara, a conexão com o divino fica mais forte, as máscaras vão caindo, e o silêncio começa a falar mais do que 1000 palavras. Você sente quando algo não é para você. Você percebe quem só se aproxima por interesse. E ao invés de brigar ou tentar consertar tudo, você começa a permitir que a verdade aconteça.
E isso assusta quem ainda vive pelo ego, porque agora você está mais calmo, mais centrado, mais conectado com algo que não se vê com os olhos, mas se sente na pele. Você percebe que a paz é mais valiosa que a razão, que estar alinhado com a sua essência é melhor do que estar certo, e que tudo aquilo que você achava que precisava, na verdade nunca foi essencial. Seu espírito está se tornando maior do que o ego, e isso é um dos sinais mais claros de que você está no caminho do escolhido. Depois de tudo que o escolhido passa, a dor, o abandono, a humilhação, a quebra do ego, vem uma fase onde do lado de fora parece que nada está acontecendo. É como se tudo tivesse parado, mas por dentro, um verdadeiro milagre está sendo gestado, a cura. Só que essa cura não é barulhenta. Ela não vem com fogos, aplausos ou luzes piscando. Ela acontece no silêncio, lentamente, profundamente, no escuro da alma. É naquele momento em que você não tem mais para onde correr, quando até a esperança parece ter tirado férias. É aí, exatamente aí, que algo começa a se alinhar dentro de você. Você para de pedir explicações, começa a aceitar o que é. E nesse espaço de aceitação, o coração começa a se reconstruir. Muitas vezes a cura não vem com respostas, ela vem com presença. Aquela sensação de que você está exatamente onde precisa estar, mesmo sem entender, mesmo ainda sentindo dor. É nesse silêncio que o escolhido aprende a ouvir a própria alma. Aquela voz baixinha, que sempre esteve ali, mas que o barulho do mundo abafava. Agora, sem distrações, ela começa a guiar. Você percebe que não precisa correr mais, nem se provar, nem entender tudo. Você só precisa sentir. E nesse sentir, as feridas vão fechando. As dores vão se dissolvendo. E aos poucos você começa a ver beleza, onde antes só via escuridão. A cura não é um evento, ela é um processo. Um renascimento silencioso que acontece dentro do casulo da alma. E quando você menos espera, já não dói como antes. Já não pesa. Você até lembra das dores, das perdas, das lutas. Mas agora, elas não te definem mais. Você se curou. Não porque tudo se resolveu, mas porque você se reconectou com quem você é. E isso ninguém pode tirar de você. Chega uma fase em que o escolhido já não precisa dizer muito. As palavras se tornam mais pausadas. A pressa se vai. O barulho se dissolve. E o que fica é a presença. A energia que antes era inquieta, agora é tranquila. O olhar carrega a verdade. O silêncio fala. E as pessoas começam a notar algo diferente, mesmo sem saber explicar o que. É que a dor moldou algo raro. Fez nascer uma luz que não precisa de holofotes. Ela simplesmente é. E por ser tão real, tão sincera, ela inspira. Sem forçar. Sem precisar se impor. Sem querer convencer ninguém. A presença do escolhido começa a provocar transformações ao redor. Às vezes, só de estar no ambiente, ele acalma. Ele não grita, ele transmite. Ele não disputa, ele observa. Ele não tenta se encaixar, ele se expande. E quem está pronto sente. Sente algo diferente. Uma paz que incomoda quem vive no caos. Uma firmeza que confronta quem ainda vive de aparências. Mas o escolhido não está mais aqui para provar nada. Ele já entendeu que sua missão não é ser aceito, mas ser canal. Canal de amor, de sabedoria, de presença. Ele se torna uma ponte entre o visível e o invisível. E quem cruza essa ponte jamais volta o mesmo. Tudo isso sem precisar abrir a boca. Porque quando a alma está desperta, até o silêncio se torna uma oração. E a jornada do escolhido continua. Porque não é sobre chegar a algum lugar. É sobre ser caminho. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido tudo isso na pele. A dor que parecia não ter fim. A solidão que gritava no silêncio. As noites em claro se perguntando, por que eu? Mas a resposta não está no sofrimento, e sim no que você se torna através dele. Ser escolhido não é um título bonito. É um chamado. Um processo. É atravessar a escuridão para levar luz onde ninguém quer ir. Nem todo mundo vai entender o que você viveu. Nem precisa. Porque quem precisa saber, já sabe. O Criador te viu no chão, te viu quebrado, e mesmo assim te escolheu. Porque ele sabia que depois de passar pelo fogo, você não sairia apenas ferido. Você sairia transformado, mais forte, mais sensível, mais verdadeiro. Essa dor não foi castigo, foi preparação. E agora que você sabe disso, respira fundo. Levanta a cabeça. Você não está sozinho. A sua luz é necessária. A sua história importa. E o que você carrega dentro de si pode acender o caminho de muita gente que ainda está no escuro.